Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição da EBD, hoje com a nossa lição número 10, o avivamento na vida pessoal. Bem, você que está aqui comigo, quero te agradecer, né? Já está quase chegando aí no finalzinho. Não esquece, deixa a sua curtida, comenta aqui embaixo e o mais importante, compartilha, tá? Porque aí você vai estar compartilhando a palavra de Deus, o ensino da palavra do Senhor. Bom, quero pedir desculpa a você por essa imagem, né? Não tá tão boa assim, mas a gente vai fazendo aí o nosso melhor, não é verdade? Bom, pessoal, falado tudo isso, vamos aí à nossa lição. O nosso texto áureo, porque a sua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, 3, 4. Nossa verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Nossa leitura bíblica. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Palavra-chave: fervor. Aqui, pessoal, eu destaquei. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios e principalmente na proclamação do Evangelho. Nosso primeiro subtópico é o avivamento na vida do salmista, uma busca sincera, contemplando e bendizendo ao Senhor, e Deus é o nosso auxílio. Bem, uma busca sincera. No Salmo 68, Davi expressou quão profundo era o seu relacionamento com Deus. Antes de cair em pecado e ser repreendido pelo Senhor, ele teve uma vida grandemente avivada diante de Deus. Davi expressou esse avivamento de forma bem eloquente nos seus salmos. Bem, aqui nesse Salmo 63, quando Davi ele repete, né, que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Aqui, Davi estava vivendo num lugar onde haviam muitos pagãos, pessoas que pensavam que haviam muitos deuses, mas ali Davi, ele declara que Deus é seu único Deus, que é Deus que ele decide, né, adorar, amar, buscar. Então é justamente o que a palavra de Deus diz, que é da mesma forma, né, como hoje, pesquisando, né, na internet a respeito das religiões que existem, né, são mais de 4.000 religiões. Então veja como são tantos grupos, tantas pessoas com tantas ideias, com tantas filosofias, e que vai tomando, né, basicamente todo o mundo, né, cada um, pessoas que dizem eu não vou buscar a Deus porque não existe o Deus verdadeiro, são tantas ideias, são tantos caminhos, né, pessoas que dizem, né, que todos os caminhos levam a Deus, e Davi estava vivendo essa experiência, porque aqueles homens, eles achavam que havia muitos deuses, né, que existiam muitos deuses, mas Davi, ele sabe que só existe um único Deus, e é esse Deus criador de toda a terra, esse Deus que veio, esse Deus que decidiu, né, caminhar com os homens, morrer, salvar esses homens que estavam destinados ao inferno. Então Davi decide
caminhar com esse Deus, né? E Jesus é interessante que ao mesmo tempo que a gente vê que existem tantas religiões, tantas ideias, Jesus, ele diz, só existem dois caminhos, né? Ele diz primeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele diz como se fosse a ideia das duas religiões, né? Não existem 4.000, 5, não existe. Existem duas, que é as duas portas que Jesus falou, né? A porta estreita, a qual muito difícil caminhar, muito difícil entrar por ela, as pessoas não querem se negar a si mesmo, como disse também Jesus, e a porta larga. Nessa porta todos passam, né? É uma porta que cada homem faz a vontade do seu coração, faz a vontade, né, da sua alma, da sua mente. Elas não estão pensando em agradar a Deus, em buscar a Deus. Então Jesus, ele é muito claro com isso. E o que a gente vê aqui no Salmo 63 é que Davi elege ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como seu Deus. Vamos ler aqui o Salmo 16, no verso 11. Aqui diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E é interessante que o Salmo ele começa justamente, né, dizendo que numa terra seca, árida, né, o espírito, a alma de Davi anela, deseja a Deus, que lembra muito o Salmo 42, né, quando ele diz: como a corça anseia pela água, assim minha alma anseia por ti. Ou seja, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer, né, e se perguntar: eu tenho desejado a Deus? Eu tenho verdadeiramente desejado colocar o Senhor em primeiro lugar da minha vida, custe o que custar? Né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como Davi, como Jesus colocou, né? Como as palavras do Senhor Jesus. Será que a gente tem desejado, amado, querido aprender mais dessa palavra? Saber se realmente a gente está caminhando no caminho que é a porta estreita? Né? Jesus disse: eu sou o caminho. A gente tem caminhado por esse caminho, Jesus Cristo. Então é isso que, quando a gente para meditar na palavra do Senhor, né? Não esquecendo, né, o tema da nossa lição é o avivamento pessoal, é o avivamento na minha vida, o que eu tenho feito, né, para estar realmente caminhando a cada momento com o Espírito Santo de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, agradando ao Senhor na minha vida. E a gente vai ler também Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros ao temor de Cristo. E aí, né, aqui no caso, o autor da revista, ele manda ler somente o Efésios 18. Mas quando você lê todo o texto, às vezes a gente para pensar: será que a gente tem se sujeitado à palavra do Senhor? Ou será que quando nós estamos uns com os outros, nós na verdade estamos mais, sabe, dispostos a querer mostrar quem é maior, quem é melhor, né? Quem faz a coisa, por exemplo, os dons, né? Atividades que você realiza na igreja, sabe? Parece que há uma competição. Será que a gente tem buscado essa unidade no Espírito? Como será que nós temos falado uns com os outros? Né? Às vezes eu vejo comentários das pessoas aqui no canal, pessoas que estão aí à frente de certos ministérios e que diz que os irmãos, né, parece que fazem tudo para atrapalhar, porque não aceita, porque gosta, sabe, da liderança mais de um do que daquele que está assumindo agora. Ou seja, não foi isso, né, que a gente acabou de ler aqui. Pelo contrário, diz assim, olha: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças ao Senhor. E aqui no último disse: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, né, Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente
né, no nosso coração, caminhado com temor a Deus? Porque parece, sabe, que a igreja, em algumas delas, parece que mais o que ocorre mesmo é competição, é desunião. E não é isso que o Senhor quer, não é isso que a palavra, sabe, ensina. Precisamos buscar a palavra de Deus, saber quais são os rudimentos da palavra do Senhor. E é muito importante porque quando Jesus disse, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, tem muita gente dormindo, tem muito cristão aí que pensa que porque levantou a mão, sabe, já está aí salvo, né? Que já está aí com seu passaporte para o céu. Então, por que que Jesus disse isso? Olha, pessoas que fizeram orações, né, para curar outros, e pessoas foram curadas, para repreender, né, espíritos imundos, demônios. E Jesus disse, olha, não te conheço. Então, ou seja, a gente precisa parar e pensar na nossa própria experiência com Deus. Será que estamos levando o Evangelho de Cristo a sério? Bom, pessoal, vamos aí para o nosso segundo tópico. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Uma grande verdade, que sem o Espírito Santo não existe o cristianismo completo. Mesmo que vejamos o erro de nossos caminhos e nos arrependamos e decidamos mudar, não poderemos obtê-lo nunca sem a ajuda que só o Espírito pode nos dar. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Como contemplar e bendizer ao Senhor? Na verdade, o que acontece aqui é que sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus, sem um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra, com o estudo da palavra de Deus, com tempo na sua presença, tempo de oração, tempo de qualidade, sem, por exemplo, sabe quando você começa a observar, sabe, que tem muita coisa no nosso contexto, né, na nossa vida diária, que não agrada a Deus. Agora, muitas vezes a gente não consegue enxergar isso porque o padrão para que a gente possa fazer uma comparação é justamente quando a gente conhece a Deus e a gente conhece a santidade de Deus, a gente conhece a palavra e a vontade de Deus. Então você consegue nitidamente saber, isso está correto ou isso está correto? Isso eu devo afastar da minha vida porque isso não agrada a Deus? Agora, como você faz isso? Só quando você está com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus aqui e aqui. Porque se você não conhece a palavra de Deus, como que você vai fazer essa distinção do que pode ficar e do que tem que sair? Entende? Então, para você contemplar, para você bendizer ao Senhor, você precisa conhecer ao Senhor, você precisa ter essa presença do Espírito Santo de Deus. Você precisa, como Davi, né, anelar, que a sua alma deseje ardentemente a presença do Senhor através da oração, através da palavra, através da santidade, através da comunhão com outros, através, né, de dizer não para o pecado. E aí é que se você não tem essa vivência, você não vai poder contemplar, você não vai poder desejar, você não vai conseguir querer, né? Você não vai conseguir fazer com que isso seja realidade na sua vida. Veja que no Salmo 68 a gente vê aqui, olha, o 3 e o 4. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus, folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Muitas vezes o que a gente tem visto hoje são nada de reverência na palavra de Deus, na presença do Senhor. O que a gente tem visto são pessoas que têm não desejado fazer a vontade de Deus, mas desejado fazer a sua própria vontade, buscar suas próprias necessidades, desejos carnais,
E o pior, né? Orando, colocando diante de Deus. Ou seja, as orações não são no sentido de que o seu objetivo é para que o nome do Senhor engrandeça. Não. Normalmente as orações são coisas, por exemplo, né? Pessoas que oram porque querem carros, querem casas, querem um celular melhor, querem. Não são pessoas que oram para que, por exemplo, essas necessidades, fazem parte do nosso. Se a gente está aqui, claro que a gente precisa de uma casa, a gente precisa de um carro, mas para que eu preciso disso? Para o meu próprio conforto? Para o meu próprio deleite? Né? Ou será que eu estou desejando esse tipo de coisa para que o reino de Deus cresça? Exatamente. Né? Será que eu quero um carro, por exemplo, porque, por exemplo, eu tenho que sair, né, para fazer o evangelismo, ou algum estudo bíblico, ou levar a palavra do Senhor, né? Por que eu quero? Entende? É onde que eu estou querendo chegar? Ou seja, as nossas necessidades, as nossas petições, primeiro de tudo, tem que ter um foco. Deus, Jesus, o reino do Senhor. Eu não posso querer coisas para mim, só para mim. Uma coisa que eu ouvi recentemente que eu achei interessante, né? É que, por exemplo, quando o Salmo 1 diz que aquele que busca o Senhor, né, aquele que ama o Senhor, é como uma árvore plantada à margem, né, de ribeiros que dá o seu fruto. Ele dá o seu fruto, ele prospera. Agora veja, quando ele prospera, quando ele dá o seu fruto, essa árvore, o que que acontece? Essa árvore, ela dá um fruto para ela própria? Não. O fruto que ela dá é para o outro. Não é verdade? A árvore, se você vai numa árvore frondosa, uma árvore que dá fruto, o que é que você vai receber dela? Você vai receber a sombra que ela dá, o fruto que ela dá que vai te alimentar. Então, se eu como cristão sou como essa árvore, né? Aquele que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, que ama o Senhor, ele vai ter um fruto, mas não é para ele próprio. Entende? Vai ser para o próximo, vai ser para o outro, como o Senhor Jesus também ensinou a orar. Quando ele diz, né? É o pão nosso de cada dia. Então, quando Jesus nos ensina a orar, ele não diz para você orar que o pão é seu, que o pão é para você. Não, é dar-nos o pão nosso, ou seja, o pão que eu recebo é para mim e é para você também. Então a minha oração não pode ser uma oração egoísta, tem que ser uma oração que abençoe, que veja a necessidade dos demais. Tudo aquilo que Deus me dá não pode ser simplesmente para mim. Então, por exemplo, voltando aqui na questão do carro, né? Eu coloquei o carro que seria justamente, né, para o evangelismo e tal, mas também pode ser o carro de um pai que necessita desse carro porque tem filhos pequenos, ou seja, ele está pensando nessa necessidade, mas visando o quê? Visando os demais, visando os seus filhos, visando abençoar o outro. Então, quando você para ver o evangelho, quando você para ver a palavra de Deus como um todo, tudo que você aprende aí não é para mim, é para o outro. Tudo que eu recebo não é meu. Ou seja, é sempre uma generosidade, é sempre um dar, é sempre pensar no outro. Não é assim? É dessa maneira que a gente precisa estar na presença de Deus. Tudo aquilo que eu sou tem que ser para o outro, tem que ser para você. E aí sim a prosperidade vem. Não a prosperidade financeira, porque hoje está em moda, né? As pessoas vão à igreja porque elas querem prosperidade, porque elas desejam coisas. Ela não deseja Jesus, ela deseja coisas. Então é muito importante que a gente pare e pense o que é que nós estamos desejando de fato, né? Bom, então é isso. E aí a gente vai para para o terceiro tópico. Aqui eu destaquei, Deus é o nosso auxílio. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza.
Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. E lá nesse Salmo, 63, aqui o salmista diz, que no leito, na cama dele, ele recorda de Deus, ele medita no Senhor, durante a vigília da noite. Ou seja, mesmo durante a noite, o salmista, ele lembra de Deus, ele não tem o pensamento dele em coisas vãs. O pensamento dele, a meditação dele, a memória, a lembrança dele está nas coisas que Deus fez, faz e fará. É isso que o salmista está dizendo, Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Então veja, ele está dizendo que ele medita porque ele tem visto as bênçãos de Deus, ele tem se sentido seguro na presença do Senhor, ele vê como Deus guarda ele, como Deus abençoa ele. Isso aqui é tão interessante porque eu tenho percebido, não sei quanto a você, muitos cristãos que, eu não sei, eu acho que eles estão com pensamentos totalmente equivocado, Por quê? Porque enquanto o salmista aqui ele diz que ele medita justamente por essas coisas que o Senhor tem feito, ou seja, os olhos dele estão abertos para ver tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida. E o que a gente vê é muitos cristãos que não veem nada. Cristãos que estão abatidos, que estão tristes, que estão deprimidos, e não é uma depressão, que eu sei que a depressão é uma enfermidade, é uma depressão do que, por exemplo, que eu não tenho dinheiro para comprar aquele celular, poxa, eu não tenho dinheiro para trocar o meu carro que já tem, sabe, já queria ter um carro assim que fosse mais potente. Tô muito triste, não sei por que Deus não me abençoa, e eu oro, e eu vou na igreja, eu faço campanha, ou então, poxa vida, eu vi assim aquela roupa e, poxa, minha roupa, meu guarda-roupa precisa ser renovado. Ou seja, Deus não abençoa essa pessoa, ela não consegue ver as bênçãos, ela está buscando, triste, infeliz, deprimida, porque aquilo que ela quer, os bens materiais que ela quer, ela não tem conseguido. Mas ela não tem olhado tudo aquilo que ela possui, tudo aquilo que Deus já tem abençoado a ela, e não somente as coisas materiais, porque seguramente uma pessoa que quer um celular melhor, um carro melhor, renovar o guarda-roupa, etc, etc, obviamente que tem tudo no melhor, Porque esse tem sido o seu estilo de vida, o estilo de vida cristã dela tem sido esse, ou seja, os olhos dela, o foco não é em cima, não é o céu, é aqui, é a terra. Então essa pessoa não consegue enxergar as bênçãos de Deus. E eu tenho certeza que você não é assim. E se você for assim, você precisa voltar às Escrituras, e você precisa pedir perdão, e você precisa pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, porque eu preciso voltar. E como uma bússola que aponta na direção correta, o meu coração precisa estar apontando para o alto, para Jesus, para aquilo que é a vontade de Deus na minha vida. Amém? Nossa sinopse. O anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. Interessante, porque quando somos sinceros na presença de Deus, é isso que leva a um avivamento nas nossas vidas. Não a um avivamento coletivo, mas primeiro esse avivamento tem que partir da minha vida, da minha relação com Deus. E a minha relação com Deus predispõe uma relação com o pecado. Como assim? Se eu tenho uma boa relação com o Senhor, se eu começo a buscar a Deus, se eu começo a me importar com o que Deus fala, obviamente eu também vou ter uma relação de repulsa em relação ao pecado. Eu não vou querer o pecado na minha vida. Eu, na verdade, vou renunciar a muita coisa que hoje eu vejo como normal, mas que a partir desse avivamento pessoal, dessa busca
desse amor pela palavra de Deus, dessa renovação, é que os meus olhos, que a minha visão vai estar mais atenta para saber, poxa, eu estava fazendo isso, mas isso é pecado. E a palavra de Deus não diz isso. Eu não posso simplesmente abraçar algo que Deus, sabe, rejeita, não é? Então, bem, pessoal, vamos aí para a nossa segunda. O avivamento espiritual do crente. Reservando uma agenda de piedade, a prática da oração e a leitura devocional da palavra. Aqui nesse primeiro tópico, reservando uma agenda de piedade, eu destaquei: aprendemos com o salmista que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente, que é a prática da oração e da leitura devocional nas escrituras. Veja que interessante, né, pessoal? Porque não precisa muita coisa, né? Não precisa você ir para um seminário, né? Você não precisa estar num retiro, né, de estudo. Você não, o que você precisa é algo muito fácil e muito simples: oração e meditar na palavra do Senhor. Ou seja, isso já seria suficiente para uma vida avivada, para uma vida transformada. O amor à palavra de Deus. Porque, veja bem, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus, né? Homens que foram cheios da presença do Senhor. Então, como esses homens foram homens ungidos pelo Espírito de Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Se você diz que ama ao Senhor, quer fazer a vontade do Senhor, mas você não pega na sua palavra, na verdade a palavra está ali com teias de aranha, com pó, né? Você só leva para a igreja, às vezes passa a semana toda e você não sabe nem aonde está a sua Bíblia, ou então, né, começou já esse modelo, né, de que as pessoas, eu tenho a Bíblia aqui no meu celular, mas sabe, a importância de você pegar a Bíblia, de você, sabe, sublinhar a Bíblia, de você meditar na Bíblia, não só ler, ter o seu momento de saber, né, o que Deus está falando comigo. É Deus falando com você. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo entender, sabe, eu leio a Bíblia, mas não fica nada, eu não consigo agregar nada na minha vida. E às vezes essas pessoas, por esse motivo, acabam desanimando. Uma outra coisa que as pessoas normalmente dizem é: eu começo a ler a Bíblia, mas assim que eu começo a ler a Bíblia, eu caio no sono. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal: o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a carne odeia as coisas do Espírito. Se a carne odeia as coisas do Espírito, então, ou seja, se você acaba cedendo às suas vontades, você nunca vai ser um cristão avivado, você nunca vai ser um cristão que pode ser usado no reino de Deus, que você pode falar da palavra de Deus. Essa semana mesmo eu estava falando, né, com uma pessoa a respeito disso. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos anos na igreja e não sabemos onde está o livro da Bíblia. Não sabemos o que a Bíblia diz, nós sabemos o que a gente escuta no domingo, né, quando vamos à igreja, que hoje, inclusive, não é mais, né? Muitas igrejas tiraram aquele, sabe, domingo de manhã ou domingo à noite, de domingo à noite. Hoje ou é um horário ou é outro horário. E por quê? Claro, porque os irmãos precisam ir para a praia no domingo de manhã. Então a gente faz um culto à noite e já está tudo bem. E onde fica o estudo da palavra? O estudo da palavra a gente faz aí um dia, né, durante a semana. Aí nem todo mundo vai porque o pessoal está trabalhando, né? Ou então, é assim ou não é assim, né? Normalmente é o que eu tenho visto. E escola bíblica dominical, muitas vezes não tem, né? Que é justamente, sabe, esse momento que você está com o seu grupo menor, né? Que você está com um grupo com o qual você pode conversar, tirar dúvidas, porque quando o pastor está pregando a palavra, ele está trazendo o ensino. E como, se você tem alguma dúvida, como que você vai perguntar? Você não vai perguntar porque nessa igreja não tem escola bíblica. Ou seja, a gente precisa acordar para perceber que as pessoas estão deixando de lado
a palavra que foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Então precisamos, sabe, voltar, meditar, refletir, porque é urgente que os cristãos realmente mergulhem na palavra de Deus. E falando em mergulhar a palavra de Deus, vou contar uma ilustração aqui para vocês, para essas pessoas que dizem que a palavra não fica. Um jovem, né, falando justamente sobre isso com seu avô, disse ao avô que não conseguia, né, que lia e não conseguia ficar nada. O avô disse: olha, pega esse cesto e vá ao rio, encha de água e traga para mim. E aí o garoto foi, e quando chegava o cesto estava vazio. E o avô mandou ele ir 3 vezes. E ao final, o garoto falou: ai, avô, não consigo, toda vez que eu chego aqui o cesto tá vazio. Né? E aí o avô disse: agora olha no fundo desse cesto. Como que esse cesto está? Está limpo. É justamente isso, sabe? Mesmo que não fique, você precisa ler. Não só ler. Às vezes a pessoa, sabe, lê a palavra como se fosse um fast food, né? Aquela fast food é rápido, né? Lê, já li, já fiz minha parte e já está. Tá tudo bem, já fiz minha parte de hoje. Você leu, você meditou, você repetiu, você entendeu o que quis dizer, você compreendeu, você colocou justamente como contextualizando com a sua vida, ou você leu como se fosse um livro de história para deixar sua mente mais tranquila. Não, eu leio a palavra. Entende? A gente precisa ler, se não entender, repetir, parar, meditar e o mais importante, que é justamente o que leva a gente ao próximo tópico: orar. Sempre lê a palavra, mas com oração. A prática da oração diz: a Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Salmo 55:17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi, ele tinha certeza que quando ele orava, não era uma oração que era jogada no vento, ou que não passava do teto. Ele sabia que o Senhor estava ouvindo, que ia ouvir, que estava escutando, mesmo que a resposta não chegasse imediatamente, como ele esperava, né? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E em Mateus, né? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou a orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, né? Orai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, aqui o Senhor diz, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas isso não é desculpa, né, para nós não orarmos, para nós não buscarmos. Na verdade, como a Bíblia diz, é uma luta espiritual. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando Jesus diz aqui, né, para que não entreis em tentação, por isso a importância de orarmos. Como a gente viu, Daniel orava 3 vezes, Davi e outros tantos oravam, né, diversas vezes. E não é só você ter aquele momento para oração, mas você sabe, tá
caminhando, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu trabalho de casa, você já teve o seu momento, o seu tempo de oração, o seu tempo de meditação da palavra, mas a sua mente, para que a sua mente esteja fortalecida no Senhor, é realmente buscar as coisas do Senhor, é conversar com o Senhor na sua mente, é orar enquanto você faz as coisas, sabe que não exige concentração, como você está estudando, você não vai estar orando enquanto você está estudando, porque você tem que, né, concentrar-se naquilo que você está estudando. Mas, por exemplo, se você está fazendo coisas, sabe, fazendo uma limpeza, arrumando alguma coisa, claro, você não tem que se concentrar em nada. Então, por que se concentrar em coisas do mundo? É se concentrar em orar em algo, ou por alguém, ou por algo que está acontecendo no mundo, ou por sua própria vida, para que Deus fortaleça você, para que Deus te encha do Espírito Santo. Enfim, a gente precisa despertar. Aqui eu quero levar você, né? A partir da oração, a gente precisa do estudo da palavra, da meditação na palavra. E aqui ele diz, né? A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Ela previne o nosso coração de pecar. Ela nos consola. Ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. Aqui eu separei alguns versículos, né? 119,97 que diz: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 119,50. Isso é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, pessoal, veja a importância da meditação na palavra de Deus, né? A palavra de Deus está recheada do porquê precisamos orar, do porquê necessitamos meditar na palavra do Senhor, não somente ler e passar, né, como se diz por aí, batido, mas ler e entrar nessa palavra e não pensar enquanto você está lendo no programa que você quer assistir, naquilo que você quer fazer, com quem você quer conversar, porque nesse momento você está conversando com o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor que morreu no seu lugar, o Todo-Poderoso, aquele que é santo. Quanto de reverência temos dado ao Senhor? Sinopse. As disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Tópico 3. A vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal, a vida com o cônjuge, a vida com os filhos e os efeitos do avivamento na vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, a doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Então veja bem, pessoal, quando o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, né, na verdade ele está falando para você e para mim também. Então, qual é a doutrina, né? O que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido? Temos aprendido, temos levado a sério a palavra de Deus? Porque, por exemplo, agora mesmo, né, no carnaval, não sei se eu cheguei a comentar em outra lição, mas um absurdo que eu vejo, né, pastores hoje que estão animando os seus fiéis a estarem, né, no carnaval como se fosse uma festa que coloca Jesus no centro, né? Uma festa que adora ao nome do Senhor Jesus e sempre com o nome ou com o pretexto, né, de que Jesus andava com os pecadores. Então eu fico assim tão, sabe, entristecida com essa realidade, porque ao mesmo tempo, graças a Deus, que algumas pessoas pensam, não, isso está errado, eu não vou mais seguir esse homem, porque esse homem não tá, é um falso profeta, é um falso pastor, né? Um pastor que não está zelando por suas ovelhas. E quando Jesus fala da porta estreita e da porta larga, obviamente,
né, que esse homem está indo pela porta larga e levando uma multidão com ele. Por que uma multidão? Porque enquanto outros dizem que está errado, percebem que está errado, outros aplaudem e diz que esse é o pastor que nós precisamos realmente. Por quê? Porque é um pastor que é a imagem e a semelhança deles próprios, né? Assim, no sentido dos seus desejos, né? Das suas ambições. Então, quer dizer, é um pastor que chegou com uma linguagem que é como uma roupa, né? Perfeita, como uma luva que veste perfeitamente aquilo, os anseios do coração dessa pessoa. Mas que você vê que Jesus não está nisso. Jesus, quando estava com os pecadores, ele tinha uma missão. Jesus, quando estava na presença de alguém, era falando do reino, era falando do Pai, era ensinando. Ou seja, como uma pessoa vai estar no carnaval, né? E está com o pensamento de ensinar a essas pessoas que estão ali, que elas estão indo para o inferno. Não. Esses cristãos, eles estão indo para o inferno junto e enganados, né? Porque eles estão adorando qualquer coisa, mas eles não estão adorando a Deus. Eles estão adorando o seu próprio estômago, né? A sua própria carne. E a gente tem que ter muito cuidado com a doutrina, com aquilo que a gente tem aprendido, escutado, buscado. Então, é algo que a gente precisa realmente levar muito a sério, como eu estou vivendo a minha vida. Aqui a gente vê algumas passagens bíblicas, né, que é Mateus 5,37, que diz: Seja, porém, vos falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é a procedência maligna. Tiago 2,12: Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Provérbios 25,11: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, quando a gente vê, né, Paulo falando a respeito do cuidado com a doutrina, com aquilo que você tem aprendido, então, um avivamento na vida pessoal, ela vai refletir em como você tem vivido, né? Porque aquilo que você aprende, aquilo que você medita, aquilo que você busca, que você traz para a sua vida, é aquilo que vai refletir quem você é, né? E como eu já falei aqui na lição, né, hoje a gente vê irmãos que estão, sabe, não andando em união, não um abençoando o outro, mas um querendo ser maior do que o outro, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo sair no tapa com o outro. Gente, é triste, é triste. Será que Deus está nisso? Porque o que a palavra de Deus diz é como você pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Então, se você está numa igreja evangélica que se diz adoradora de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que Jesus está no centro, isso não vai passar. E se você é uma pessoa que verdadeiramente ama a Jesus, isso também não vai passar. Né? Não vai acontecer isso, porque uma pessoa que ama a Deus vai amar aquele que está ao seu lado. Não é isso? E a nossa vida com o nosso cônjuge, né? Aqui eu destaquei: uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar, ela é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. E aqui nós temos algumas passagens. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Cristo e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que responsabilidade, né, pessoal? Tanto para um quanto para outro. Provérbios 31:29. Minhas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Cânticos 4:1. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Gente, que passagens mais bonitas, né? E é interessante porque me lembra, né, que muitas vezes essas palavras, né, que a gente leu agora aqui em Cânticos, é justamente quando você tá, né, começando o seu namoro, aquela coisa, né, de realmente, né, paciência, né? Por quê? Porque você tá
né, apaixonado por essa pessoa, mas o ideal é que a palavra de Deus, uma pessoa avivada, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela vai ter constantemente essa atitude com o seu cônjuge, né? Com aquela pessoa que ela escolheu para estar caminhando com ela até o último dia da vida dela. E não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto aquela desunião que a gente vê na igreja com os irmãos, é a mesma desunião que a gente vê entre, né, pessoas que estão aí no matrimônio, né? Você chega para visitar uma pessoa e você vê que, sabe, são palavras pesadas, são palavras sem respeito, são palavras de desamor. Como pode haver um avivamento na vida dessas pessoas? Como pode haver Deus na vida dessas pessoas? Tantos matrimônios destruídos, tantos divórcios, né? Tanta situação, né? Das crianças que estão ali. Como é que essas crianças crescem, né? Pessoas que chegam para mim e falam, Sandra, eu estou ensinando na classe, né? Infantil e as crianças elas não obedecem, as crianças são sem respeito nenhum pela palavra de Deus, as crianças não têm nenhum tipo de reverência, por mais que eu faça o meu melhor, isso é fruto daquilo que elas veem dentro de casa, da relação que elas veem com seus pais que se dizem cristãos, que são cristãos, mas não estão lendo a palavra, meditando na palavra, orando, obedecendo. E eu tenho muito medo de quando Jesus disse, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. As pessoas estão muito acomodadas porque essas pessoas, como eu já falei, podem ter feito tudo, tudo, mas elas não conhecem a Deus. E se elas não conhecem a Deus, Deus também não conhece a elas. Então a gente precisa despertar, porque uma coisa é como se fosse uma corrente, sabe? É assim, um elo unindo ao outro. E aí a coisa fica pior. Porque quando a gente vê no início, né, que a gente precisa observar a doutrina, tudo aquilo que a gente, né, onde a gente está meditando é na palavra de Deus ou nas coisas do mundo. Então, quando a gente fala da família, a gente fala da liderança da igreja. Então, como anda a liderança dessa igreja? Será que esse pastor é um pastor que tem o temor de Deus, que medita na palavra do Senhor, que traz alimento para o rebanho, um alimento que realmente alimente, que fale daquilo que Deus fala, que Deus quer para a sua igreja? Então é algo que a gente precisa, sabe, voltar aos primórdios da palavra, ao fundamento da palavra. E interessante, né, que a gente vê aí a família sendo destruída, né? A família precisa ser abençoada, né? A família precisa ser abençoada, mas eu sou a família, então precisa nascer de mim, precisa que eu volte a esse rudimento que é a palavra de Deus. Então, quando Jesus fala das duas casas, né? Veja bem, duas casas, as duas escutavam a palavra de Deus. Os dois homens que construíram as suas casas. Só que um construiu a casa na rocha e o outro na areia. Um escutava e fazia o que a palavra mandava. O outro escutava e não fazia o que a palavra mandava, né, o que o Senhor queria. Agora veja que as duas casas sofreram da mesma forma. Uma, né, as duas, né, com chuvas, com tempestades, que são os problemas, as dificuldades, as duas. Uma não caiu, a outra se arruinou. Por quê? Porque uma fazia, escutava e obedecia, a outra não. Por que as famílias estão sendo destruídas? Porque estar na igreja ouvindo a palavra não é a mesma coisa. É uma pessoa que está construindo a sua casa na areia. Porque não adianta só ouvir, como diz Tiago, tem que ouvir, obedecer, fazer, praticar. Porque quando você fizer assim, como a palavra de Deus manda, não tem família que seja arruinada, que seja destruída. É isso que a gente precisa levar em conta. Levar a sério a palavra de Deus. Aqui é a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos.
né? Aí eu tenho aqui essas passagens bíblicas, eu não vou ler, tá? Mas aí você pode se aprofundar nelas, que é Filipenses 2, de 1 a 2, Salmos 2, 12, Deuteronômio 11, de 18 a 21, Efésios 6, 4, Colossenses 3, 21, Provérbios 19, 18, Jeremias 31, 20, Hebreus 12, 7, Salmo 78, de 1 a 9. Enfim, pessoal, é justamente o que eu já disse, né? Pais que não zela por suas vidas na presença do Senhor, como que esses pais que não conhecem a palavra, que não medita na palavra, que não ora, que não tem intimidade com o Senhor, que não cuida da sua família, né? Vai cuidar dos seus filhos, vão ter filhos que realmente também temam a Deus. O que a gente vê, pelo contrário, né? São pais que não estão muito preocupados com seus filhos. É os filhos diante da televisão, é os filhos com o celular, é a última geração, é os filhos que fazem o que querem, são os filhos que ordenam, são os filhos sem limites, são os filhos que são uma vergonha, são os filhos que estão na igreja. E sabe, quando a gente fala, né, mas é porque o filho, é amor, amor, falar, sabe, falar, explicar, ensinar. Quando esse filho tem reverência a Deus, quando o pai tem reverência a Deus, quando o pai reconhece a santidade de Deus, e esse filho aprende que esse pai é reverente àquele Deus que não se vê, e ele é imitador desse Deus, esse filho vai imitar o pai. Por quê? Porque o filho é uma criança que ele imita o que ele vê. E o que ele tem feito é o que ele tem visto. E o que ele tem visto não são de pais que amam a Deus. Então, essa é a questão, né? É isso que a gente precisa acordar para saber que se os filhos estão irreverentes é porque os pais não estão. Se os pais não estão, porque os pais não estão nem aí para Deus. Porque, como eu digo, é uma coisa levando a outra, é uma corrente, né? Bom, os efeitos do avivamento pessoal. Claro, o crente avivado é alegre. Esdras 3, 11 a 13. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida e por isso ele é forte. Neemias 8, 10. Às vezes as pessoas, né, elas pensam, ver alguém feliz, contente, e falar, porque a vida dessa pessoa, né, não tem problema, não tem dificuldades, né, tá tudo bem, tem dinheiro na conta, tá tudo maravilhoso, por isso que ela é feliz, né? Mas não sabe que a felicidade, a paz real é só em Jesus, é quando essa pessoa coloca o Senhor Jesus no centro. Problemas, dificuldades, todos nós temos. Não se engane com as aparências. A questão é que tem gente que não tem problemas, que são realmente problemas que os afetam, e às vezes até que afeta, mas a questão é que ele não tem relacionamento com Deus. Como ele não tem relacionamento com Deus, ele não consegue enxergar nada, ele não consegue enxergar a mão de Deus. Então, às vezes coisas pequenas, esse cristão, né, como eu já falei, né, anteriormente, né, porque eu não consigo comprar aquele celular da última geração, eu tô deprimido, eu tô triste, eu tô arrasado, eu nem vou para a igreja. Ou seja, são cristãos imaturos, pequenos, que talvez pequenos na fé, né? Pequenos no seu conhecimento de Deus. Ou seja, pessoas que não têm crescido no Evangelho, no conhecimento do Evangelho, no conhecimento de quem é Deus, nos atributos de Deus. Então, tem desculpa? Não. Sabe por quê? Porque mesmo que o seu pastor não ensine aquilo que você realmente necessita, cada um é responsável pelo seu crescimento espiritual. Você sabe, né, as pessoas elas têm aí a internet, as pessoas têm, pode comprar livros, as pessoas têm o Espírito Santo, que é o mais importante de tudo, que nos, sabe, dá aquela luzinha que fica piscando e dizer, estou em pecado, isso está errado, isso não está. Se você é um cristão convertido de fato e não convencido, você vai saber que o Espírito Santo de Deus está acendendo aquela luzinha vermelha e está dizendo, olha, você precisa voltar. Você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar aos rudimentos, você precisa voltar a ter comunhão comigo, você precisa voltar a meditar na palavra, a ler a palavra, a estudar a palavra, a viver a palavra. Porque senão a sua casa vai cair e a ruína vai ser grande. É triste, mas a verdade é essa, pessoal. A verdade é essa. A nossa sinopse é: o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada.
Para os professores, você já sabe, é só você dar uma pausa, dar aí uma lida, tá? Nas ideias que eu deixo aí para você, professor, ok? E a nossa conclusão final. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Amém? Bom, é isso. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tenha falado com você. Eu não sei a sua realidade, eu não sei como você se relaciona com o Senhor, mas com certeza, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tem sede da palavra de Deus, você tem sede da presença do Senhor. E isso é o mais importante, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus tomou os nossos pecados. Jesus levou as nossas culpas, Jesus, Deus Todo-Poderoso, né, que desceu aqui à terra, que caminhou, né, com nós humanos, pobres, miseráveis, sabe, que estávamos realmente condenados ao inferno, condenados na escuridão, e o Senhor, com toda a misericórdia, com todo o amor, queria passar o cálice se pudesse, mas não pôde, e ele simplesmente se deu. Ele se deixou levar, ele obedeceu ao Pai. Por que nós não vamos obedecer ao Senhor, né? Precisamos realmente fazer o nosso melhor, lutar com a nossa carne, porque a carne odeia o Espírito. Então, pessoal, é isso. Que realmente essa palavra abençoe a sua vida, tenha abençoado e falado com você, tá bom? Meu beijo grande, fica com Deus e até a próxima lição. Bye, bye!